Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo. O debate do programa do Governo é naturalmente um debate de opções, de escolhas políticas e de apresentação de respostas de política pública para cada um dos problemas que o país apresenta e que os portugueses solicitam. Obviamente que, num contexto em que não existe uma maioria absoluta que suporte um governo, este é um debate também sobre condições de governabilidade. Isso não tem problema nenhum. A questão é como fazemos esse debate e em que é que centramos as nossas posições no contexto desse debate. É por isso que há algumas questões que são prioritárias e que devem ser esclarecidas. Nós debatemos opções para o país e debatemos condições de governabilidade baseados em ideias que temos, em compromissos que assumimos eleitoralmente e em respostas que queremos dar aos portugueses, ou fazemos esse debate baseados em táticas partidárias, em lugares que temos ou não temos e em expectativas eleitorais futuras que julgamos ter ou não ter. Esta opção tem de ser uma opção clara do papel que cada um quer assumir neste contexto de debate. Depois é preciso saber, e o Governo respondeu a essa questão, se o Governo, não tendo uma maioria absoluta que o apoie, tem disponibilidade para dialogar e acolher aquilo que é o contributo de outras forças políticas representadas neste Parlamento. E para isso não vale dizer se o Governo inclui medidas é porque foi abusivo, se o Governo não inclui medidas é porque não houve ninguém. E, portanto, convém que tenhamos a noção que se queremos exigir alguma coisa de quem está connosco nesta dialética, nós temos, no mínimo, de ser coerentes, de manter a palavra, de ter princípios e de ser leais. É com base nessa lealdade, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, que pode, neste contexto, haver a construção de uma governabilidade útil para o país, muito mais do que útil para o Governo, porque é para servir o país que existe o Governo. Depois também saber se a oposição está ou não está disponível para este exercício. Se tem ou não tem a responsabilidade de assumir esse papel. E vamos então às políticas, ao debate substancial. O programa de Governo concretiza muitas das respostas aos problemas do país. Vamos a elas. Desagravamento fiscal. Neste Parlamento, 230 deputados, há mais ou menos de metade dos deputados que é a favor de um desagravamento fiscal. Há mais deputados a favor da redução do IRS ou contra. Há mais deputados a favor da redução do IRC ou contra a redução do IRC. Dignificação das funções de soberania. Há mais deputados neste Parlamento a favor da dignificação das funções de soberania e a favor de abandonar uma lógica de desvalorização destas funções ou contra esta opção. Sobre valorização de carreiras. Forças de segurança, professores, oficiais de justiça e tantas outras. Há mais deputados nesta Assembleia a favor da justiça e da valorização destas carreiras ou contra? Valorização das pensões, relativamente às mais baixas, através do complemento solidário para idosos. Há mais deputados nesta Assembleia a favor dessa justiça para com os mais velhos ou contra esta alteração através do complemento solidário para idoso? Reversão do dirigismo da política de habitação e das ofensivas do programa Mais Habitação. Há mais gente neste Parlamento, mais deputados, que queira reverter esses abusos ou que queira manter essa lógica. Sobre a agricultura e a prioridade que tem que ter no contexto nacional e na nossa economia. Numa visão moderna da agricultura, mas que não seja uma visão moderna da agricultura que mate os agricultores. Há mais gente que queira esta visão positiva da agricultura ou contra esta visão positiva da agricultura. Execução de fundos comunitários. Há mais deputados a favor de acelerar o ritmo do PRR e do PT 2030 e de trazer transparência à execução destes fundos ou contra. E, finalmente, corrupção. Há mais deputados a favor de continuar uma discussão que não produz resultados e que só produz declarações, ou a favor de finalmente ter medidas e com essas medidas produzir os resultados. Dirá qualquer português médio, perante esta avaliação, então afinal há no Parlamento maioria para aprovar aquelas que são não só as prioridades do programa de Governo,
mas aquelas que são também as maiores ambições dos portugueses. E, portanto, a única coisa que poderá fazer com que Portugal e os portugueses não tenham nos próximos meses e nos próximos anos resposta positiva aos seus anseios é este Parlamento não estar à altura da responsabilidade que hoje lhe é conferida através da investidura do Governo. Só não haverá impostos mais baixos, dignificação de fundações de soberania, valorização de carreiras, combate à corrupção, valorização da agricultura, se aqui deputados que concordam com cada uma dessas ideias acharem que há coisas mais importantes do que corresponder àquele que foi o voto que receberam dos portugueses. À confiança que receberam para aqui votar cada uma dessas ideias. É para isso que somos convocados. É para isso que neste momento, no contexto do programa, mas certamente depois no contexto de cada medida e no contexto de leis de meios, que são os orçamentos de Estado, que vamos votar na legislatura, nós vamos ter de saber se aqui estamos para representar o que efetivamente os portugueses nos pediram quando nos elegeram, ou se aqui estamos para achar que o nosso partido pode ter mais vantagem em ir agora ou daqui a 6 meses a votos para ter a concretização de um interesse que deixa de ser o dos portugueses e que passa a ser exclusivamente o do umbigo do dirigente de cada partido. Há conclusões claras que se tiram do resultado eleitoral. Os portugueses quiseram maioritariamente mudança e essa mudança tem que ter uma resposta também nesta legislatura. Para além dessa mudança, os portugueses escolheram-na numa altura em que se verifica uma condição que nunca se verificou neste século. Há a possibilidade, pela primeira vez, de termos um governo não socialista a governar em condições de normalidade orçamental. E por isso se percebe o medo do Partido Socialista em que este governo possa governar. Porque, de facto, se há alguém a quem não interessa este exercício de governação, é ao Partido Socialista. Porque até hoje, neste século, sempre que governou uma maioria não socialista, havia restrições orçamentais que não resultavam de nenhuma outra circunstância que não fosse da irresponsabilidade da governação anterior desses executivos socialistas, fosse por procedimento de déficits excessivos, fosse por intervenção externa através do memorando da Troika. E é verdade, desta vez há condições, não para dar tudo a todos, mas para dar a quem tem as justas reivindicações, aquilo que efetivamente uma governação sem condicionamento orçamental externo pode permitir. E ninguém nos perdoará se, tendo estas condições e tendo recebido um mandato maioritário para mudarmos, nós formos inconsequentes nesse objetivo. Ninguém nos perdoará se, tendo maiorias suficientes para aprovar as medidas, se tendo condições orçamentais para as suportar, nós não conseguirmos concretizar esse caminho por razões de tática política ou partidária. Por nós, respondemos presente. Há responsabilidade de responder aos problemas, mas, sobretudo, há responsabilidade de dar condições para a concretização de cada uma destas políticas. Portugal pode ser muito mais e melhor do que aquilo que é, mas depende de nós conseguir, nesta legislatura, estar à altura dessa ambição dos portugueses.